A batalha na Terra Assombrada de Shinjuku finalmente acabou, com a morte de Sukuna. Vamos fazer uma análise sobre o capítulo 268 de Jujutsu Kaisen e ver como a obra está se encaminhando para um final ruim. O capítulo começa com Sukuna falando com Megumi, dizendo que ele nunca conseguirá viver decentemente, já que teve seu corpo roubado, matou a irmã com as próprias mãos e rejeitou a ajuda que foi oferecida a ele. Aqui percebemos que Sukuna está fazendo de tudo para que Megumi não acorde, para que ele não tenha vontade de viver, pois o Sukuna estava perdendo o controle do corpo do Megumi. Sukuna estava ficando desesperado, e é isso que o Megumi percebe, que o Sukuna está com medo de morrer. Megumi também fala da maneira de se tornar um objeto amaldiçoado já está definida, e que se o Itadori arrancar o Sukuna bruscamente, ele morrerá. O que eu entendi disso é que, como Sukuna é um feiticeiro reencarnado, para sua alma permanecer viva, vamos falar assim, ele precisa estar em um hospedeiro ou na forma de um objeto amaldiçoado. Como o Itadori tirou o Sukuna de seu hospedeiro de forma muito brusca, o Sukuna não teve tempo de voltar a ser um objeto amaldiçoado. Lembram que ele fez isso quando se transferiu para o corpo do Megumi? Vocês lembram que ele colocou sua alma no dedo mindinho do Itadori e fez o Megumi gerir? Eu acho que foi por isso que o Sukuna começou a morrer, já que ele não estava em nenhum hospedeiro e nem na forma de um objeto amaldiçoado. E como 95% da alma do Sukuna estava desaparecendo, o último dedo não seria capaz de mantê-lo nesse mundo por causa da ressonância que o Sukuna tem com seus dedos. E eu acho tudo isso uma saída de roteiro fácil. Parece que o Gege Akutami não sabia o que fazer com o último dedo e criou essa solução. Como o Itadori já não tinha mais a intenção de morrer para matar o Sukuna, esse foi o jeito que o autor encontrou para matá-lo. Pensa bem, nunca foi explicado direito como funciona a criação de um objeto amaldiçoado. Não sabemos como isso funciona, não sabemos quais são as regras, o que pode ou não fazer. Além disso, no início da obra foi dito que Itadori precisaria consumir todos os dedos de Sukuna, todos os 20. Como é que agora estão dizendo que destruir 19, o último dedo também vai por tabela? Se Itadori morresse com 15 dedos, aconteceria a mesma coisa? Foi deixada brechas na obra para que isso acontecesse. Não chega necessariamente a ser um furo de roteiro, mas é uma saída fácil. Continuando, o Megumi fala que nunca teve a intenção de viver uma vida decente, porém, no mundo existem outras pessoas além dele, e que ele vai tentar viver por elas, talvez ali pelo Itadori. Isso mostra que a vontade de viver do Megumi é pelas outras pessoas, algo que já foi mostrado antes, já que o principal motivo para ele ter se tornado feiticeiro Jujutsu foi pela sua irmã, para que ela tivesse uma vida normal longe de tudo isso. Quando seu motivo de viver foi tirado, Megumi se afundou na escuridão e deixou Sukuna fazer o que quisesse. Porém, quando Itadori falou com Megumi, dizendo que sentia falta dele, o Megumi recupera sua vontade de viver. E isso também é meio que Jujutsu Kaisen aborda, questões sobre vida, morte, propósito e etc. Mas, se a gente olhar bem, o Megumi meio que voltou para estaca zero. Ele não teve nenhum desenvolvimento, ainda continua vivendo pelos outros. Isso para mim indica que o final não vai ser grande coisa, que vai ser só isso mesmo. Após isso a gente vê a expansão de domínio do Itadori quebrando e o Sukuna sendo arrancado do corpo do Megumi. Aqui a gente pode ver até os braços sobressalentes caindo e tudo mais. Ele se torna ali uma massa com olhos, bocas, garras e vai definhando até virar algo que lembra uma ameba. O Itadori aparece do mesmo ângulo do final da sua luta contra o Mahito, de baixo pra cima, e fala a mesma frase: eu sou você. Itadori diz isso porque eles são iguais, que nasceram carregando maldições e que o tipo de monstro que eles se tornariam era só uma questão de sorte. No entanto, o Itadori tinha um avô, enquanto Sukuna aparentemente não tinha ninguém, o que nos leva a crer que o Itadori poderia ter seguido o mesmo caminho de Sukuna, como isso já foi mostrado em diversas outras obras, não é mesmo? Como em Naruto, Boku no Hero, isso é mostrado em várias obras, que o protagonista poderia ter seguido o mesmo caminho do vilão. Itadori ainda continua com a ideia de que o Sukuna volte para ele, para que eles tentem de novo que vivam juntos. O Itadori é o único que pode viver com o Sukuna, já que ele não será aceito por ninguém. Eu acho que isso acentua ainda mais o seu desenvolvimento. O Itadori agora se vê alguém digno de viver, e capítulos atrás ele disse que não queria morrer para matar o Sukuna. O Itadori começou a dar valor para a vida dos outros e também para a sua própria vida. Ele vê o Sukuna como alguém que merece recomeçar e estaria disposto a ajudá-lo. Porém o Sukuna acha que não, afinal ele não é a Kurama. Ele diz que ele próprio é uma maldição. E aqui
pela primeira vez, o Sukuna elogia e chama o Itadori pelo nome. E assim, o Rei das Maldições morre. Assim na corte, estamos na luta de Uraumi e Hakari. E primeiramente, Uraumi aparece com faixas cobrindo os seios, algo que as mulheres guerreiras antigamente no Japão faziam. E assim temos a confirmação que Uraumi é uma mulher. Até então não sabíamos dessa confirmação e sempre houve dúvidas. Os dois percebem que o Sukuna morreu e com isso não fazia mais sentido a Uraumi continuar lutando. Então a batalha termina e antes de se matar, Uraumi diz que Sukuna só perdeu porque ele era um feiticeiro reencarnado, que eles não eram mais fortes que o rei e que eles só tiveram sorte de ter nascido 1000 anos depois. Isso nos faz questionar o quão forte o Sukuna era durante a Era Heian. Eu lanço a pergunta aqui pra vocês: o que vocês acham de um novo mangá de Jujutsu Kaisen agora ambientado na Era Heian, no ápice da feitiçaria Jujutsu? Poderíamos ver mais sobre o Sukuna e outros feiticeiros. Eu acho que seria legal, né? Quem sabe daqui a uns 2 ou 3 anos. E falando sobre essa luta do Hakari contra a Uraumi, mano, a gente não teve nada sobre ela, a gente só teve o final. Certo que a luta deveria ser só a Uraumi congelando o Hakari se recuperando, usando expansão de domínio, mas pensa bem, essa luta podia servir de escape para a luta do Sukuna, para não ficar algo tão repetitivo a luta do Sukuna como ela foi. Inclusive a gente achava que era para isso que teria a luta do Hakari contra a Uraumi, mas tudo bem, né, acabou. A cena corta e parece que se passou um tempo. O Megumi então acorda em um quarto todo chique, né, e vê Itadori e Nobara preparando uma pegadinha, como foi na vez do Itadori. É muito legal e divertido ver a interação do trio mais uma vez. No entanto, a Nobara e o Megumi não tiveram um grande desenvolvimento, a gente não viu muita coisa deles. Como eu já falei do Megumi, a Nobara apareceu aos 45 do segundo tempo como um fanservice e um tipo de deus ex machina, mas ela continua sendo a mesma. A gente não viu como ela foi afetada pelo que aconteceu. Continuando, a Itadori entrega as cartas deixadas por Gojo para Nobara e Megumi. O Itadori não tem a carta porque ele, né, já passou um tempo ali com o Gojo. A carta da Nobara contém a informação do paradeiro da mãe dela. E a gente vê que a Nobara amassou a carta e parece que nem ligou muito para isso. Enquanto isso, Megumi estava rindo ao ler a sua carta. E antes de Megumi falar sobre o que era a sua carta, a Nobara pergunta se não era uma recomendação de classe especial. Com isso, podemos deduzir que agora o Megumi é considerado um classe especial. Mas a carta não era sobre isso. A carta de Megumi dizia o seguinte, abre aspas, é uma peninha, mas seu pai não está mais vivo, Megumi. Eu matei, perdão pelo vacilo. É bem a cara do Gojo falar desse jeito. E isso cumpre a promessa do Gege Akutami de que seria o Gojo a contar para o Megumi sobre o seu pai. E por fim, eles vão para uma reunião para salvar o Yuta. E a gente vê que tem alguém gritando com o Yuta, mas a gente não sabe quem é que tá gritando. Talvez seja Maki. Como vocês puderam ver, teve vários pontos fracos durante esse capítulo. Isso nos leva a crer que o final de Jujutsu Kaisen não vai ser grande coisa, que deve ser só um final meia boca, um final mais ou menos. O que é uma pena, pois Jujutsu Kaisen é uma obra incrível. Talvez o Gege Akutami só esteja cansado demais e só queira terminar logo isso. Mas deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. O que você acha? O Jujutsu Kaisen vai ter um final ruim? E o que você achou desse capítulo? Deixa aqui que eu quero saber, tá certo? E também deixa aqui a sua inscrição no canal, né? Como falta 3 capítulos para Jujutsu Kaisen acabar, eu vou trazer as análises dele, se não vai querer perder, né? Eu também posso trazer outro conteúdo aqui sobre o Jujutsu que você pode gostar. Então deixa a sua inscrição. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.